lá e tá. Muitas vezes sim, porque a gente vem aqui para quê? Entende? Aham. Se você se perguntar assim, por que que eu tô aqui? O que que eu vim fazer aqui? Ou você veio pagar uma dívida, ou você veio em missão de ajudar as pessoas. Aham. Mas assim, a terapia energética dela, ela você consegue trazer essa consciência para a pessoa ou Trazer uma consciência de perdão, de arrependimento, de entendimento que fez o que fez porque era a maturidade que tinha para aquele momento, de olhar, né, com outros olhos e colocar amor na situação, entende? Quando a gente consegue colocar perdão, arrependimento e amor, a gente consegue transformar isso. Mas sozinho é difícil de olhar para tudo e conseguir colocar perdão, amor e arrependimento. né, se, vamos dizer assim, se tem problemas com pais, com filhos, essas coisas, pode ser também uma ressonância que vem um Pode. lado, outro lugar, você tem que tratar isso aí também, porque pode desencadear uma ansiedade, uma depressão, nesse caso. Pode, né? Eu já vi casos assim, onde a pessoa estava num casamento de 21 anos de casado, onde nos 21 anos ela foi infeliz. Ele traía ela e tal. E aí, quando a gente foi fazer a primeira sessão, a gente já viu que numa vida passada, ele era o pai dela. Então, ela conseguiu perdoar ele e tal, e entender que ela estava repetindo um padrão agora. Que por mais que eles estivessem vivendo essa vida como marido e mulher, tinha situações em que ela se colocava como filha e ele se colocava como pai. Então, não estava dando certo, porque como é que você vai viver uma relação que é para ser uma relação de amor carnal, um amor entre marido e mulher, e você está se colocando em situação de pai e filho? Não dava para viver. Tá, a gente começou a entender isso, já começou a ter mudanças no relacionamento. Aí, a gente precisou ir mais a fundo. Por quê? Porque é como se na linha da vida eles já não precisassem mais viver juntos, mas eles precisavam ainda aprender uma lição. Então aí ela veio para mais uma sessão e quando a gente foi ver mais uma vida para trás, ela era uma escrava, ela estava em situação de escravidão, apanhando muito e ele era o cara que batia nela. Ele era o cara que estava com o chicote na mão. Então ela disse assim para mim: hoje o chicote que ele usa é a língua. As palavras dele me ferem muito, mas eu não consigo perdoar isso, Flávia. Como é que eu vou perdoar isso? Aí eu falei: então vamos lá, volta mais uma internação. Volta na primeira que vocês estiveram juntos. E aí, quando a gente voltou, a gente percebeu que na primeira vida que eles estiveram juntos, eles eram meio irmãos. Só que ele era um filho bastardo. Então ela era uma filha que estava no poder. E aí ele estava moribundo lá e tal, e provavelmente foi muito humilhado por ela. Provavelmente ele se sentiu que tudo que ele teve de ruim na vida dele, a culpa era dela. E ele foi alimentando e criando uma raiva muito grande por ela. Então pensa assim, lá ele criou essa raiva. Ele construiu um monte de coisas para se vingar dela, né? Para fazer o mal para ela. E ela também deve ter feito por merecer, né? Deve ter. Era a escolha que ela teve naquele momento, era a maturidade que ela teve naquele momento de estar por cima e provavelmente foi ríspida com ele, humilhou ele, né? Então ele foi criando essa raiva. Na outra vida, o que ele criou? Uma vida em que ele pudesse dar o troco nela. Então ele, batia nela, porque aí era ele que estava na posição invertida. A espiritualidade é muito sábia, então colocou eles como pai e filha, mas a raiva dele ainda continuava, querer ela só para ele. Então, nessa vida em que eles eram pai e filho, quando ele viu que ela estava buscando a felicidade, que ela ia conhecer alguém, ele pegou e mandou ela para um convento e colocou uma crença negativa nela de que se ela saísse do convento, ela iria para o inferno. Então era assim, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. E aí, como o pai e filho, eles também não conseguiram. Então, nesse momento que a gente olha para o passado, a gente olha para quê? Para colocar perdão, para colocar arrependimento,
para dizer assim, puxa vida, hoje eu olho com outros olhos. Hoje eu vejo com outro olhar, né? Hoje eu consigo perdoar, porque é como se a gente estivesse invertendo papéis, entende? Que num papel eu sou numa vida eu sou vítima, mas na outra eu também posso ser o algoz. Na anterior eu posso ter sido o algoz de alguém. Então não existe vítima, não existe algoz. Existe a realidade que a gente está vivendo agora e as realidades que existiram para trás. E a gente precisa ir trabalhando para mudar isso, né? E aí, quando a gente conseguiu colocar realmente amor, perdão e arrependimento nessa situação, eles puderam viver a vida, cada um seguir a sua vida, né? Tiveram esse entendimento. Mesmo trabalhando só nela, ele recebeu isso lá também no coração dele e pôde assimilar isso também. Então, é muito importante fazer esse tratamento. Ainda que o outro não queira, fazendo em você, ele vai receber também. Isso, no caso,